Olá, eu me chamo Silvia Besta e este é mais um ESA Debate, um espaço criado pela Escola Superior de Advocacia de Pernambuco para a gente discutir assuntos de interesse do profissional de direito. Hoje, a gente tem o prazer de receber Clarissa Lima, que é advogada e conselheira estadual da OAB de Pernambuco, além de presidente da Comissão de Compliance e Combate à Corrupção da OAB. Olá, Clarissa. Olá, Silvia. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada por aceitar nosso convite. E eu queria começar lhe perguntando sobre o tema do momento, que é essa questão da fiscalização da OAB, que é algo proposto pelo Aras, né? E a gente sabe que nem sempre é consenso por parte das OABs estaduais. O que é que você acha e o que é que você defende junto aos seus colegas? Olá, agradeço mais uma vez por estarmos aqui. Realmente, hoje é um tema do momento, a fiscalização da OAB como um todo pelo Supremo Tribunal Federal. Atualmente está em curso um recurso extraordinário onde está sendo discutido se devemos ou não ser submetidos à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Para o Procurador-Geral, nós, além de sermos uma entidade, uma autarquia chamada uma autarquia especial, nós ao recolhermos as contribuições dos advogados de uma forma compulsória, estaríamos obtendo uma contribuição comparável ao tributo. E, além disso, por mais que nós sejamos uma entidade privada, nossa função institucional seria equiparada a uma função pública, né? Então, ele entende que pela relevância do serviço prestado para a OAB, tanto é que nós, enquanto instituição, temos legitimidade, por exemplo, para propor ações de inconstitucionalidade. A importância da OAB também se revela porque podemos, inclusive, subscrever em pedidos de impeachment. Então, a finalidade institucional da OAB, para além de prestar serviço à advocacia, para além de prestar informações para os advogados, ela também tem uma finalidade de defender o Estado Democrático de Direito. E aí, para o Supremo Tribunal Federal, inclusive para o ministro relator Marco Aurélio, essa função específica da OAB, ela não é comparada, por exemplo, a outros conselhos de classe, como o Conselho de Contabilidade, como os conselhos médicos, e por isso, na visão do ministro relator, a OAB teria, né, que se submeter à fiscalização do Tribunal de Contas da União. No âmbito da OAB, do Conselho Federal, a contraposição é que, de fato, somos uma entidade privada. Né? E por essa finalidade, por essa motivação, nós teríamos completa liberdade e autonomia para gerir nossos próprios recursos e não submeter, de fato, à Corte de Contas. Existe uma posição tomada ou uma tendência por parte da OAB de Pernambuco nesse sentido? Nós temos como controlar nossas contas, que é o que vamos conversar um pouco aqui. Independente da fiscalização do Tribunal de Contas, eu acho que é função da Ordem dos Advogados do Brasil e de todas as seccionais e subseccionais prestar contas ao advogado da contribuição que anualmente é paga, né, para a OAB. Então, a finalidade de prestação de contas, ela vai muito além de ser uma obrigação realmente ao poder público, nesse caso ao Tribunal de Contas da União, mas muito mais de responsabilidade da OAB perante o seu advogado, que seria o maior contribuinte. Você acha que, de alguma forma, há uma preocupação de uma tutela ou de tirar a autonomia da OAB ou da ESA ou das instituições que sejam acompanhadas por um Tribunal de Contas desse, Clarissa? A discussão maior que se revela é que a Ordem dos Advogados do Brasil perderia a sua autonomia de bem gerir o dinheiro que é arrecadado, né, mediante a anuidade da OAB. Para o ministro Marco Aurélio, dentro da sua fundamentação, do seu voto, ele entende que não, que assim como o próprio Supremo Tribunal Federal está, na verdade, submetido à fiscalização do Tribunal de Contas, em nada diminui. Na verdade, segundo a ótica do ministro relator, isso seria uma forma de auxiliar o fiscalizado na correção das suas contas, né? Como se fosse uma auditoria, que de fato é uma auditoria externa, mas que tecnicamente, sob a perspectiva do ministro relator, isso não diminuiria a autonomia do órgão que é fiscalizado, no caso a OAB. É muito discutido esse assunto entre os grupos de WhatsApp de vocês. Como é que está o clima em torno desse debate?
Existe essa combinação de forças, né? Então, para quem está dentro do órgão, das subsecções, do Conselho Pleno, do Conselho Federal, defendem, de fato, a desnecessidade dessa fiscalização externa, né? Dessa fiscalização do Tribunal de Contas da União, e que a própria OAB, espalhado, né, nas suas seccionais e subseccionais, poderiam adotar medidas e ferramentas de governança corporativa que pudesse fazer essa prestação de conta aos advogados. Então, aproveito para começar a falar sobre as suas medidas, né, enquanto conselheira, o que é que tem sido executado tanto para a OAB, como depois a gente pode falar também para a ESA. Perfeito. Dentro da OAB já não é dessa gestão e já tem essa preocupação da transparência das contas, da governança corporativa, tanto é que foi feita uma consultoria com grandes empresas do ramo para que a gente pudesse adotar medidas de fato, boas práticas, né, das empresas privadas. Então, dentro da própria OAB, existe o Portal da Transparência. Esse Portal da Transparência é constantemente atualizado com os balanços e balancetes mensais, e dentro dessa filosofia de melhoria contínua, a Comissão de Compliance participa de um grupo para discutir de que forma a gente pode trazer melhores informações para o advogado. Então, para trazer um pouco sobre esse assunto, o que significa a transparência, né? A transparência será, de fato, só em relação a números, e como, de fato, a gente pode garantir que a comunicação de quem está colocando essas informações seja bem recebida por quem é o destinatário dessa comunicação. Então, Portal da Transparência, geralmente, as pessoas associam a números, né? Prestar contas da questão fiscal. E muitas vezes se acha que às vezes é só colocar um balancete disponível para as pessoas visualizarem. Só que transparência vai muito além disso. Transparência realmente dentro, você que é jornalista sabe a questão da comunicação. Sim. Será que a mensagem de fato está sendo captada por quem é o destinatário? Uhum. Então a gente só pode garantir que efetivamente haja uma transparência se essas informações são de boa qualidade. O que é de boa qualidade? Elas são inteligíveis, elas são compreendidas. Então, dentro dessa perspectiva, existe já uma discussão dentro da OAB de como a gente tornar o Portal da Transparência mais amigável para o advogado, de forma que a gente consiga traduzir realmente em números, em painéis, em dashboards, realmente a realidade da OAB, não só, por exemplo, em relação aos números, mas, por exemplo, das atividades que são realizadas em prol dos advogados, né? Para onde o dinheiro de fato é gerido. Então, no aspecto de pessoas, nos serviços, na prestação de palestras e cursos, e basicamente essas melhorias, né, em prol do advogado. Então, Clarice, eu queria que você me explicasse como é que hoje funciona e como vai funcionar. Hoje, dentro do sistema OAB Pernambuco, existe o Portal da Transparência da OAB, e agora estamos com um projeto encabeçado pelo presidente da ESA, Mário Guimarães, para a gente instituir o Portal da Transparência específico da Escola Superior de Advocacia. Né? Então, por que a ESA? A ESA também ela é subsidiada com parte desses valores vindo dessas anuidades dos advogados. Apesar de ser um percentual muito pequeno, de acordo com o regulamento da OAB, apenas 3%, mas de fato existe um dinheiro da advocacia. Grande parte do financiamento da escola é feito através das suas pós-graduações, dos seus cursos, dos seminários que são feitos mediante contraprestação, pela cobrança da inscrição. Mas, então, partindo dessa premissa que a gente precisa prestar contas ao advogado do dinheiro que ele está custeando, né, que ele está contribuindo nessa anuidade, o presidente entendeu também, o presidente Mário Guimarães, de que era necessário fazer um portal da transparência exclusivo para dar visibilidade aos advogados, não só na perspectiva financeira, mas também na perspectiva cultural e educacional. Então, a gente deixar publicizado a quantidade de horas de alunos, de advogados que foram atingidos, de forma que as pessoas consigam fazer essa equivalência realmente do dinheiro que
está sendo arrecadado e da contraprestação para eles mesmos, né? Para os nossos advogados e advogadas. Uhum. Então, a finalidade do Portal da Transparência na ESA é dentro da mesma linha de raciocínio da OAB, de dar essa visibilidade, né, dos advogados que não estão dentro do sistema da ordem. Quando eu digo isso, que não são conselheiros, que não vivenciam aqui as rotinas da casa, né, que é uma rotina de voluntariado. Então, muitas vezes, muitos advogados, às vezes, têm uma má impressão de que os conselheiros e conselheiras recebem, por exemplo. Pois é, eu tinha curiosidade sobre esse assunto. Não recebem nada. Não recebemos nada. Então, enquanto conselheiros, realmente é um voluntariado que dá, de fato, muito prazer, mas também não é um mar de rosa como muita gente imagina. A gente abdica, muitas vezes, de horas de escritório para estar aqui. Eu, particularmente, além de ser conselheira, ainda presido uma comissão, ainda faço parte do Tribunal de Ética e Disciplina, então, praticamente, eu tenho múltiplas funções e nenhuma delas ressalva-se remunerada. Mas aí eu fiquei curiosa. Por que você faz parte de funções e cargos tão importantes e não recebe? Qual é sua preocupação com essa contribuição? O papel da OAB e dos conselheiros realmente é de voluntariado. A gente está aqui para tentar melhorar, para defender a causa. E ninguém está aqui como um palanque ou tentar fazer isso como uma melhoria, algo destinado para a sua carreira profissional. De fato, todo mundo que está aqui, que é conselheiro, os diretores, que preside as comissões, que não necessariamente precisam ser conselheiros estaduais. Sim. Então, é importante salientar que nós atualmente estamos em mais de 75 comissões, né, da OAB? Da OAB-PE. E muitos desses presidentes e presidentas de comissões, na verdade, não são conselheiros estaduais. Né? Então, estão no voluntariado também aqui, justamente para ajudar no fomento das mais variadas temáticas. Então, temos comissões de direito do trabalho, de direito médico, direito de compliance, por exemplo, né, de assuntos constitucionais. E todas essas comissões, para além da advocacia, tem uma coisa que, para mim, particularmente me encanta, né? A possibilidade da gente, em nome da advocacia e em nome da OAB, estar conversando com mais dos variados atores institucionais, né? Então, nós temos legitimidade, nós somos bem recebidos pelos órgãos públicos para a gente tratar de assunto que não só toca a advocacia, né? Mas como finalidade institucional que temos de defesa do Estado Democrático de Direito, da fiscalização das leis, nós temos autonomia para conversar com as mais variadas instituições. Claro, e eu talvez modele e conduza alguns temas que são necessários, né, para o funcionamento da democracia. E talvez também tenha um papel muito fundamental, especificamente com relação a ESA, na formação dos jovens, né? Isso. Dos jovens, pessoas que não têm contato com algumas áreas, como a sua, que é muito específica, e que precisam de uma orientação, ou, enfim, às vezes querem dar sugestões também, não é isso? Exatamente. A ESA tem tido um trabalho pioneiro de fazer o que a gente chama de residência jurídica. É justamente para abraçar um programa que recebe essa jovem advocacia que não teve oportunidade, muitas vezes, de estagiar no seu período de curso, seja por dificuldade realmente de obter estágio, muitas vezes porque tinha que trabalhar em área não vinculada à advocacia para poder custear a faculdade. Então, a residência jurídica acaba sendo essa primeira escola, que era para ter sido durante a faculdade e, infelizmente, pelos mais variados motivos, não o foi. Então, a gente tem essa preocupação de capacitar constantemente. Nesse período de pandemia, a ESA contou com mais de uma centena de lives, de webinars, de cursos digitais de altíssimo nível, trouxe pessoas das mais variadas formações, né, para discutir temas de assunto da advocacia. Eu queria que você me ajudasse a falar, falando de jovens advogados, sobre esse termo de compliance. O que significa, de fato, o compliance? Né? Certo. Compliance, ele vem do termo em inglês chamado to comply, que é estar em conformidade. Infelizmente, a gente não tem uma frase, uma expressão que a gente pudesse se utilizar no português, né? E acabou, então, adotando mundialmente esse termo para distinguir o que seria a maneira como as organizações, sejam públicas, sejam privadas, ajam de acordo com na conformidade com as leis internas deles, então dos regulamentos, dos códigos de conduta, também como externo, as leis do poder público ou um aspecto regulatório. Então,
compliance é você estar em conformidade, tanto com essas normas de dentro da organização, criadas pela própria organização, e também pelas normas externas, que seriam leis, regulamentos dos órgãos de controle. Eu vou dar um exemplo. Num restaurante, ele tem possivelmente um código interno de como ele trata seus funcionários, mas também ele está submetido às legislações trabalhistas, às legislações tributárias, ele tem licenças ambientais, licenças sanitárias. Então, quando a gente institui o compliance dentro de uma organização, que é uma ferramenta de governança corporativa bastante relevante, a gente permite que essa organização esteja, vamos dizer assim, literalmente em conformidade, né? Ela esteja toda regular, né? Nessas perspectivas fiscalizatórias, tanto interna quanto externa. Aí eu fico pensando que além da questão de prestar uma conta e se tornar mais clara, né, para quem contribui, deve ter um papel também importante de aproximar esses contribuintes, esses participantes, os próprios alunos, porque mostra que vocês estão à vontade percorrendo as finanças que vocês gerem, não é isso? Exato. Essa coisa de gerar a imagem positiva, né? Exato, exato. Quando a gente trata em compliance, a gente diz que a melhor detergente, né, vamos dizer assim, a melhor forma de limpar é a luz, é a clareza, é a transparência nas informações, né? Então, é muito relevante, muitas vezes a anuidade é custeada de uma forma muito sacrificante para alguns advogados, mesmo que ela tenha sido parcelada. Então, a gente tem esse dever, de fato, independente, mais uma vez, de uma obrigação que sobrevenha por força do entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas a gente tem, enquanto organização, mesmo que é privada, a gente tem esse dever de prestar contas, né? Então, como eu mencionei, a boa governança corporativa, ela pressupõe pilares, né? O pilar da transparência, o pilar da prestação de contas e da responsabilidade social. E a responsabilidade social, quando eu digo, é da própria sociedade, no sentido da organização, né? Dela tomar decisão pensando nas partes interessadas. Sim. E essas partes interessadas não só a sociedade, mas principalmente os nossos advogados e advogadas que contribuem para o funcionamento da casa, né? Então, nesse caso, a ESA está tendo essa preocupação de trazer à luz. Inclusive, como mencionei, nem todos os advogados sabem a forma de custeio, não sabem como é gerido. Às vezes há uma dúvida se os conselheiros, por exemplo, são remunerados para fazer palestras e cursos. Então, há certas dúvidas, de fato, sobre a gerência desse dinheiro, né? E o que a gente quer demonstrar com o portal da transparência é justamente o dinheiro que é recebido, mas as ações que são feitas em prol, né, do advogado e da advogada. Clarice, eu aproveito para pedir que você explique como é que funciona hoje a Comissão de Combate à Corrupção dentro da OAB. Quem participa dela, como é que vocês lidam com os debates variados que cercam, né? Certo. A Comissão de Compliance e Combate à Corrupção, na verdade, ela iniciou como sendo Comissão de Estudos de Compliance, né? Não tinha o combate à corrupção ainda, que aconteceu só nesse ano por junção das comissões. E a finalidade dela é porque compliance está muito em voga e as pessoas também têm outras pessoas chamadas de programas de integridade, muitas vezes não conhecem como programa de compliance, mas programas de integridade. Teve muito à tona por conta da Lava Jato, né? Das empresas, das grandes empresas empreiteiras que fizeram acordos de leniência. E aí, quando a gente vai estudar esses acordos de leniência, essas empresas estão obrigadas a terem seus programas de integridade perfeitamente funcionando, instalados. Então, o programa de compliance e o programa de integridade dentro de uma organização, seja ela pública ou privada, ela não só tem o viés de combater a corrupção, no aspecto público, muito mais isso, infelizmente, pelo cenário que a gente vive, pela estrutura cultural que a gente vive, mas ela tem também essa função de governança mesmo, né? Muitas vezes de orientar processos internos, racionalização de recursos humanos, racionalização de recursos materiais. Então, o compliance, ele vai muito além do que realmente combater práticas de corrupção, né? Mas práticas internas, de corrupção interna, vamos dizer assim. Práticas ilícitas de... Vai criando antídotos para evitar que chegue a esse ponto. Exatamente. Ele
ele vai, a partir do momento que a gente cria um código de conduta, e a OAB Pernambuco também foi pioneira nesse sentido. Então, no ano passado, se criou o código de conduta dos diretores e dos funcionários que atuam aqui. Nós temos o canal de integridade, que está funcionando 24 horas, 7 dias por semana, para qualquer advogado ou qualquer pessoa da sociedade. Como se acessa esse canal? Ele pode ser acessado pelo 0800 ou um endereço de e-mail que está diretamente no site da OABPE, e aí você pode relatar efetivamente uma conduta que você entende ou tem uma suspeita de que não seria apropriado ou estaria em desacordo com esse código de conduta. Então, estariam submetidos os funcionários da OAB, a própria diretoria, os próprios conselheiros, estariam nessa fiscalização. Então, isso é mais uma ferramenta que a própria OABPE criou como forma de dar transparência nas suas ações, né? Estamos sujeitos à fiscalização da própria sociedade, é o que a gente chama de controle social. E como é acompanhada essa denúncia? A pessoa vai, se identifica e aí, só para poder entender o trâmite dela e deixar as pessoas mais à vontade para usarem esse canal. A denúncia, ela não precisa ser identificada, o anonimato é garantido. Ela vai ser primeiro filtrado pela empresa que presta serviço aqui à OAB e depois de triado. Por que eu digo triado? Muitas vezes há situações que não são vinculadas ao código de conduta, mas, por exemplo, seria uma questão de atos disciplinares. Então, a própria empresa faz essa triagem. E aí, o que for realmente relativos ao Código de Conduta da OAB vai para um comitê de ética e integridade que atualmente está vigente na OABPE. Esse comitê vai analisar a pertinência do caso e vai fazer, se for o caso, uma investigação interna e dar um parecer sobre o ato. E aí o presidente da seccional, ele adota as medidas que ele entender que seja pertinente. Mas a denúncia, ela não precisa ser identificada, né? Então, inclusive por ser uma empresa externa, não existe menor possibilidade de sabermos de fato quem foi que prestou, para garantir justamente essa disponibilidade da denúncia de uma forma livre, sem pressão, sem retaliação. Aí eu fiquei curiosa, você citou a Lava Jato. Isso. E eu fiquei pensando se de alguma forma isso mudou o fluxo de denúncias de vocês ou o próprio funcionamento das comissões, né? Ainda há por parte cultural vamos dizer assim, um receio da funcionalidade, se aquilo realmente, de fato, é ativo ou não é ativo. O comitê tem, de fato, tido atuação. Acredito que precisamos melhorar os números, vamos dizer, da visibilidade do quanto de notificação foi recebida, quanto de notificações foram triadas, de forma a encorajar as pessoas do funcionamento do canal, né? Não houve uma relação propriamente dita em relação à Lava Jato, né? Isso é uma medida de governança corporativa, como mencionei, à disposição de qualquer cidadão ou advogado ou advogada que tenha qualquer questionamento em relação a qualquer pessoa que trabalha aqui dentro da ordem, como mencionei, funcionários, conselheiros, a própria diretoria está submetida, de forma que a gente consiga sanar, né, eventuais riscos, eventuais atos ilícitos não só do ponto de vista disciplinar da casa de relação ao Código de Conduta, mas até eventualmente se transbordasse para um ato mais gravoso, mas que até então isso nunca aconteceu. E a gente pode falar de prazos com relação a esse portal da transparência? Como é que vocês estão hoje e o que é que vocês pretendem para o ano que vem, por exemplo? O portal da transparência da OABPE, ele já está em atuação, ele já está vigente no painel principal. Ele tem tido as suas atualizações conforme os balanços do trimestre, e o portal da transparência da ESA, especificamente, ele já está em vias de ser implantado. Acredito que no mais tardar, no meio de novembro, ao final de novembro, já estejamos com esse portal ativo e trazendo essas informações não só do aspecto financeiro, mas também do aspecto institucional, o que é que a ESA fez durante todo esse período. A ESA tem
propagado constantemente no site, feito anuários com esses levantamentos, mas a gente sabe que muitas vezes esse consumo desse e-book, desse material, às vezes é perdido, é fluido. Então a gente precisa deixar materializado no site, ano a ano, todas as informações que o advogado ou a advogada precisa saber sobre o andamento da escola. O que é que as pessoas têm mais curiosidade nesse sentido? O que é que você acha que vai ser o conteúdo mais acessado, e você está mais focada nisso, por exemplo? Acredito que é a questão financeira, né? Existe uma grande curiosidade, como eu mencionei, dos advogados e advogadas que não participam dessa política de ordem ou que não estão dentro do contexto aqui da OAB de entender o próprio funcionamento. E aí, dando um depoimento, a OAB, ao longo do tempo, se aproximou muito do advogado e da advogada, se aproximou muito dos alunos da faculdade, para que já desde a faculdade eles já tenham noção do que significa a ordem dos advogados, né? Para que ele, quando no futuro decida seguir uma carreira na advocacia, o que é que a OAB faz por ele e para ele. E o que faz? E o que faz? E eu sou meio suspeita, mas a OAB, ela defende não só a gente enquanto classe, sim, mas a gente defende enquanto cidadão, né? Então, é notório que a OAB, ela está inserida dentro dos mais variados contextos sociais, né? Em defesa das pessoas, em defesa, por exemplo, atualmente fortemente da igualdade de gênero, por exemplo, da igualdade, da diminuição das desigualdades sociais, da defesa do Estado Democrático de Direito. Então, muitas vezes tensionado no período que a gente tem vivido. Então, a OAB, ela sai dos muros, né, daqui para atingir a sociedade pernambucana. E, graças a Deus, ela, numa pesquisa que aconteceu ano passado, ela é uma das maiores instituições respeitadas, né, do aspecto de credibilidade, sim, em relação à sociedade, né, e eu acho que a ideia é essa, é manter essa credibilidade, porque a gente atua não só realmente para o advogado e advogada em relação aos aspectos da classe, sim, então, em defesa da atuação da advocacia, das prerrogativas, de conversar com todos os outros agentes do Poder Judiciário de forma que o advogado consiga, de fato, exercer a sua função. Então, por exemplo, nesse período de pandemia, não raro o presidente estava sentado com os presidentes de tribunais, seja Tribunal Regional Federal, seja no Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho, de forma para conciliar de como o advogado consegue prestar esse serviço para o seu cliente, respeitando também essas medidas sanitárias e de que forma isso eventualmente poderia ser caracterizado como um cerceamento de defesa, né? Então, assim, será que a videoconferência, para dar um exemplo, será relevante, será segura para todos os casos? Por mais que seja realmente eficaz esse distanciamento, será que o direito do cliente vai estar assegurado? Então, todas essas questões, ela salta, né? Ela vai para além do que é a advocacia para a gente tentar ver o que é o ponto focal, que é o direito do cidadão, né? Então, quando a gente defende o exercício da advocacia de maneira plena, a gente, na verdade, está assegurando o direito, né, do cliente, né, da parte que está sendo... Esse é um momento muito atípico, né? Atípico, exatamente. Inclusive para o direito também, né? Inclusive para o direito. Então, ainda recentemente já foi deferido pelo CNJ a possibilidade de ficar juízo digital, né, 100% digital até ano que vem, né? Então, se por um lado realmente houve grandes melhorias, várias teve um índice de produtividade maior, a questão da acessibilidade do advogado, por exemplo, no interior, para tentar despachar com um desembargador que agora ele está fazendo isso do ponto de vista virtual, teve grandes avanços, mas a gente precisa também entender alguns riscos, né? Por exemplo, não são todos advogados e advogadas que dispõem de uma linha de internet, de um fluxo de um programa de videoconferência, não são todas as partes que têm condições de arcar com esse tipo de tecnologia para poder fazer uma audiência virtual, e isso a OAB está bastante atenta para que não haja nem cerceamento para o advogado ou advogada, mas principalmente em relação à parte, que não haja prejuízos na defesa do direito da parte. E aí a gente vê a importância da OAB, né? É isso. Faz a diferença. Então a gente pode esperar portal de transparência da ESA daqui a uns dias? Podemos esperar. Estamos trabalhando já
nos números, na forma mais acessível que seja para o usuário. Acredito que seremos pioneiros e como a OABPE tem sido pioneiras em muitos aspectos de governança corporativa. Foi a OAB, em primeiro lugar, que adotou esse canal de ética e integridade. Foi a OAB que em primeiro lugar, por exemplo, lançou o programa Anuidade Zero, que agora é nacionalizado pelo Conselho Federal. Então, somos pioneiros, temos orgulho de ser pioneiros. Eu não sabia que no caso do portal de transparência não existe portal em ESAs estaduais. Em ESAs estaduais não há notícia de que haja essa ferramenta, né, de aproximação do advogado com a Escola Superior de Advocacia. Daqui uns dias você vai fazer um tour pelo Brasil inteiro para dar aula sobre o portal de transparência. Clarice, você é muito simpática, obrigada por estar aqui e contribuir com a gente com um assunto tão relevante, né, que provavelmente ocupa o pensamento e a curiosidade de tantos advogados, né? Agradeço a oportunidade, isso é um tema bastante caro para a OABPE, inclusive para essa gestão, não só a gestão de Bruno Batista, mas a gestão de Mário. Essa questão da transparência sempre foi a pauta do momento, a questão de abrir realmente a OAB, não só as portas fisicamente para os advogados e advogadas, como mencionei, para os estudantes de advocacia, mas realmente aproximar para que as pessoas saibam a origem do dinheiro, né, mas saibam também muito mais a destinação de que é feita e que, obviamente, tem sido revertida para benefício, né, de todos nós, né, de capacitação, de boa qualidade, né, inclusive de suporte financeiro nesse período de pandemia. A CAP fez eventos e ajudou financeiramente alguns advogados e advogadas. Então, é isso. A OAB está de portas abertas e está de portas abertas também no seu site. Sem dúvida, será um marco, não é, para a administração, inclusive da OAB e da ESA, né? Exatamente. Pois bem, volte outras vezes. Muito obrigada. Obrigada. A você que está nos assistindo, muito obrigada por acompanhar a entrevista com Clarissa Lima. Volte sempre ao canal do YouTube da ESA, que a gente sempre vai trazer um debate novo e interessante para você, advogado. Até mais.